Depressão tropical pode virar furacão de categoria 3 e atingir a Flórida na próxima semana. Imigrantes indocumentados que moram no estado de Washington e foram afetados pela Covid-19 vão receber auxílio financeiro do governo. Quer ganhar dinheiro extra? Que tal alugar o quintal de casa para os cachorros dos vizinhos brincarem? FDA alerta para perigo de novo desafio nas redes sociais, que é cozinhar frango com xarope. Pode levar a coma e à morte. Avião com brasileiros deportados faz 2 pousos forçados e pessoas passam 72 horas dentro da aeronave algemadas. É um exemplo flagrante de abuso de autoridade por parte desses agentes. Boa noite. A edição de hoje começa com a notícia que chocou a comunidade brasileira. Um avião que saiu do Texas rumo ao Brasil com 110 brasileiros deportados teve problemas técnicos e teve que fazer 2 paradas obrigatórias. O problema é que os passageiros ficaram algemados todo esse tempo dentro do avião. Sabe quanto demorou tudo isso? 72 horas. O avião já saiu do Texas com atraso de 2 horas. Pelo trajeto, apresentou problemas técnicos. O voo foi desviado para Miami. Os passageiros com as mãos e os pés algemados ficaram aguardando a bordo da aeronave por horas. Depois de um longo período, o avião fez uma segunda decolagem, mas no meio do caminho perdeu a altitude e apresentou novamente complicações. O piloto conseguiu pousar em Porto Rico. Os brasileiros deportados não tiveram autorização para sair da aeronave e continuaram algemados dentro do avião sem ar-condicionado. Houve registro de desespero, choro entre os brasileiros, mas nada comoveu os agentes de imigração do ICE. Depois de muita confusão, o voo decolou pela 3ª vez, mas voltou para os Estados Unidos e pousou no Arizona. Os brasileiros foram levados para centros de detenções. O ICE não se manifestou sobre esse incidente. A prisão por violação de leis de imigração está prevista em lei. Mas cabe ressaltar que essas prisões por violação imigratória, elas são prisões de ordem civil e não criminal. Imigrante não é criminoso. Mas infelizmente nesse episódio desse avião fretado de brasileiros sendo deportados pela Polícia da Imigração, o ICE, é um exemplo flagrante de abuso de autoridade por parte desses agentes. Mas indo além da questão jurídica, fica demonstrado também a crueldade e a falta de respeito com relação aos imigrantes. Olha, ainda falando de imigrantes, agora uma boa notícia. Os indocumentados que moram em Washington foram afetados aí pela Covid-19 vão poder solicitar alívio financeiro. Essa verba faz parte de um fundo estadual destinado exclusivamente para socorrer imigrantes sem documentos. Os indocumentados precisam entrar no site do governo e procurar a página sobre Fundo de Ajuda ao Imigrante para se cadastrar no programa. Esse link está em várias línguas. As autoridades garantem que as informações não serão compartilhadas com a Polícia de Imigração. São elegíveis as pessoas que moram no estado, têm mais de 18 anos e que perderam o emprego, tiveram salários cortados, contraíram o vírus, atrasaram contas e aluguéis ou que ainda largaram o trabalho para cuidar de alguém doente de Covid-19. As pessoas devem receber essa ajuda via cheque ou cartão pré-pago entre dezembro e janeiro. Esse dinheiro faz parte de uma verba de 340 milhões de dólares aprovada no ano passado pelo Congresso Estadual para ajudar apenas imigrantes sem papéis legais. Pelo menos 240 mil indocumentados vivem no estado de Washington. Esse grupo não conseguiu receber no ano passado nenhuma ajuda federal porque não tinha documentos. As inscrições para esse programa já estão abertas e serão aceitas até o dia 14 de novembro. A quantia exata de dinheiro será avaliada de forma independente pelas autoridades, levando em conta o tamanho da família. O site para se inscrever é www.immigrantrelieffwa.org. Ainda falando de brasileiros, um estudo apontou que mais de 50% das pessoas da nossa comunidade acreditam em notícias enviadas por redes sociais. Olha, para muitos especialistas, isso é motivo de preocupação.
O WhatsApp aparece em primeiro lugar no ranking de confiança dos brasileiros. Logo atrás estão YouTube, Facebook e Instagram. O estudo se baseou nos dados colhidos pela Ipsos, uma das mais tradicionais empresas de pesquisa no mundo. 2.000 pessoas foram entrevistadas entre junho e julho deste ano. E o resultado surpreendeu. Os brasileiros preferem as notícias de redes sociais do que as emissoras de televisão e de jornalistas. A enquete lembrou que em 2018, o WhatsApp foi usado para a disseminação de fake news durante as eleições brasileiras e nos Estados Unidos também. Os entrevistados disseram que lembravam e, por isso, desconfiavam apenas de assuntos ligados à política nas redes sociais. A pesquisa indicou que um dos motivos dessa confiança no aplicativo de conversas é que o Brasil é um dos principais países que mais usam o WhatsApp. 84% da população se comunica e se informa através da plataforma. O levantamento também foi realizado nos Estados Unidos, Reino Unido e Índia. No caso do WhatsApp, por exemplo, apenas 20% dos americanos, britânicos e indianos disseram confiar em notícias recebidas pela plataforma. Sobre o Google, os resultados foram mais equilibrados. O site detém 57% da confiança global. Quando o assunto é informação através das mídias jornalísticas, apenas 27% dos brasileiros acreditam nas notícias divulgadas pelas emissoras. Nos Estados Unidos, essa confiança é de 41%, no Reino Unido 45% e na Índia 67%. É claro que isso implica riscos, uma vez que nem sempre a fonte da informação que circula no WhatsApp é uma fonte confiável e isso gera, claro, um potencial de disseminação de notícia falsa ou notícia de uma qualidade baixa, né? E por outro lado, é bom a gente considerar que nem toda a informação, obviamente, que circula no WhatsApp é necessariamente falsa. Então, também é preciso levar em consideração que o WhatsApp, a proximidade, a familiaridade dos brasileiros com esse meio, também ajuda no acesso à informação. No próximo bloco, você vai ver qual é o novo e mortal desafio lançado nas redes sociais e descobrir por que a FDA lançou um alerta aos pais para orientar os filhos sobre os riscos dessa brincadeira perigosa. Vai ver também que a cada 2 segundos, uma pessoa morre no mundo por doenças que poderiam ser tratadas. A falta de exames rotineiros é um dos motivos. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O assunto agora é morte prematura. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou que a cada 2 segundos uma pessoa morre no mundo com menos de 70 anos por doenças que poderiam ter sido tratadas ou evitadas. A OMS está se referindo às doenças que não são transmissíveis, como do coração, derrame, câncer, diabetes e do coração. 75% das mortes no mundo são causadas por esses problemas de saúde desenvolvidos pelo próprio corpo. Essas doenças poderiam ser descobertas com exames regulares e tratadas precocemente. Isso poderia reduzir as 17 milhões de mortes prematuras que acontecem todo ano no mundo. A OMS lançou um portal na sua página da web para coordenar uma ação preventiva em cada país, identificando fatores de risco em cada região e, assim, reduzindo o número de mortes por esses problemas de saúde. O objetivo é conscientizar e prevenir. A OMS também está nomeando o ex-prefeito de New York, Michael Bloomberg, como embaixador global da organização para doenças não transmissíveis e lesões. Ainda falando de saúde, a FDA, a agência que regulamenta alimentos e remédios, está alertando para um novo desafio nas redes sociais que pode colocar a vida da pessoa em risco. Trata-se de cozinhar frango com NyQuil, que é um remédio usado para tratar tosse, resfriados e gripes. Esse produto químico da marca Vicks pode ser encontrado facilmente nas farmácias sem receita, como xaropes, por exemplo. Olha, vários vídeos de pessoas cozinhando frango com esse remédio de cor verde foram colocadas nas redes sociais.
As pessoas consomem a carne e desmaiam de repente sem perceber. Essa mistura pode provocar sonolência e desmaios, mas em uso excessivo pode provocar tontura, convulsão, danos cerebrais, alterar a pressão arterial, a respiração e levar a pessoa a coma. A FDA alerta aí sobre o perigo dessa brincadeira, que pode provocar danos irreversíveis. A droga fervida fica muito mais concentrada e, se consumida mais de 4 vezes em um espaço de 24 horas, pode afetar o fígado e levar a pessoa a ser internada. Até mesmo inalar essa fumaça durante o cozimento pode causar danos aos pulmões. Olha, fica aí o alerta, hein? E agora um dado alarmante. Um estudo apontou que quase 50 mil homens e mulheres são mantidos presos em solitárias, isso aqui nos Estados Unidos. É um número muito alto que preocupa a ONU e ONGs de direitos humanos também. A Eloá Arazen tem todas as informações. Celas do tamanho de uma vaga de garagem, com pouco ou nenhum contato humano. Popularmente conhecidas como solitárias, essas unidades prisionais de isolamento máximo são consideradas torturas pelas Nações Unidas. Mas ainda assim, os Estados Unidos mantêm milhares de pessoas nessas condições. Segundo um recente relatório compilado pela Yale Law School, o sistema prisional americano contou quase 50 mil homens e mulheres mantidos em confinamento solitário no país. Para piorar, a média dessa forma cruel de castigo é assustadora. 22 horas diárias por pelo menos 15 dias. Estudos mostram que mesmo curtos períodos vivenciados em solitárias podem trazer graves problemas de saúde mental, incluindo depressão, agressão e pensamentos suicidas. Algumas investigações consideram que os prisioneiros possuem taxas mais elevadas de transtornos mentais quando comparados com a comunidade em geral. Os transtornos mentais mais encontrados em presos constantemente em isolamento foram sintomas depressivos, abuso de substâncias psicoativas e transtorno de estresse pós-traumático. A vivência de estresse no ambiente prisional, agudo ou prolongado, a vivência em solitárias, é especialmente relacionado a sintomas depressivos. Quando o indivíduo se sente socialmente isolado, existe uma tendência de o cérebro entrar no método de preservação, com consequências biológicas, cognitivas, comportamentais e sociais. Esses efeitos podem ter utilidade de sobrevivência a curto prazo no tempo evolutivo, mas contribuem para a morbidade e mortalidade na sociedade contemporânea, em que a expectativa de vida normal se estende até a 8ª década de vida. Depois do intervalo, você vai ver que o nível de satisfação dos passageiros com os aeroportos americanos caiu e muito em relação ao ano passado. A gente te mostra os melhores e os piores aeroportos aqui dos Estados Unidos. Tem também uma ideia que muitas pessoas aqui no país já estão adotando para ganhar dinheiro extra. Você pode fazer isso até nos finais de semana e é bem simples. Tá curioso? Então não sai daí que na volta a gente te conta tudo. Até já! Já voltamos e olha, dizem que o prazer de viajar começa já na hora do embarque, mas para quem está passando aqui pelos aeroportos americanos, esse momento pode ser mais um pesadelo do que alegria. Caiu a satisfação popular com os aeroportos. A Cone Rocha tem todos os detalhes. O estudo anual da J.D. Power revelou que o nível de satisfação dos passageiros nos aeroportos da América do Norte caiu 25 pontos em uma escala de 1000 em comparação ao ano passado. Isso justamente agora, quando o número de voos já está praticamente igual aos de antes da pandemia. No ranking deste ano, os melhores aeroportos do país são o Minneapolis St. Paul International, San Francisco International, Detroit Metropolitan Wayne County Airport e John F. Kennedy International em New York. O pior aeroporto americano, de acordo com a pesquisa, é o Newark Liberty International. Outros que também ficaram lá no final da lista foram Chicago O'Hare International e Boston Logan International. Na pesquisa de 2021, o Aeroporto Internacional de Miami ficou em primeiro lugar, mas esse ano caiu para a 9ª posição. O estudo levou em consideração as instalações nos terminais, o número de reclamações sobre bagagens, as chegadas e saídas dos voos, entre outros pontos. A alta demanda, os terminais lotados de passageiros, os preços mais caros das passagens e a falta de funcionários
também são fatores responsáveis pela frustração e insatisfação dos passageiros. A pesquisa entrevistou mais de 26 mil residentes nos Estados Unidos e Canadá, que viajaram de avião pelo menos uma vez em cerca de 30 dias. Eu fiz conexão em Houston e foi uma chegada tranquila, porém a imigração tinha bastante gente, estava bem cheio. Demorou, né, um tempo considerável devido ao número, porque tinham outros voos também, além do meu, né, de outros lugares, de outros países. E aí a gente, por conta disso, levou um pouquinho de tempo. Agora, indo para Orlando, chegando aqui em Orlando, foi tranquilo. A chegada, pegar as malas, enfim, correu tudo bem. E atenção, brasileiro, se você está procurando por emprego, preste atenção nesta dica. A rede varejista Walmart anunciou que vai contratar até 40 mil funcionários para o final do ano. É hora da nossa prestação de serviço. As vagas foram anunciadas na internet para todas as lojas do país. Serão oportunidades de trabalhos internas e externas, como estoquistas, atendentes e motoristas de caminhão, por exemplo. Olha, para se inscrever, basta acessar o site da rede Walmart, preencher seus dados e esperar pela ligação. Muitos desses trabalhos aí não precisam de entrevista, basta o candidato mostrar interesse. A Walmart lembrou que algumas das vagas temporárias podem se tornar definitivas depois das festas de final de ano. O salário mínimo pago pela empresa é de $12 a hora. Apesar do alto número de contratações, a rede varejista está esperando um final de ano mais lento por causa da alta inflação e da disparada dos preços também. E olha, já que a gente está falando de emprego, de ganhar dinheiro, que tal adotar uma ideia que virou moda aqui no país e ainda conseguir uma renda? É bem simples, basta alugar o quintal da sua casa para tutores e seus cachorros. Já pensou nisso? Pois é, olha, os animais ganham um espaço para brincar e você pode ganhar dinheiro extra. Vários moradores de Nevada e Minnesota, por exemplo, já estão alugando o quintal de suas casas para animais de estimação de vizinhos. Os cachorros podem correr soltos com toda a segurança. Nesta casa, a proprietária oferece ainda guloseimas, brinquedos e até sacos de coletar as necessidades dos animais, além de água para os tutores. I usually leave out some LaCroix water for the guests too. Ann Mives começou agora a oferecer o serviço e já ganha cerca de $80 por semana, dinheiro que ajuda nas despesas diárias de casa. O aluguel do quintal varia de acordo com o tamanho do espaço e pode ir de $4 a $25 a hora. Muitas pessoas que moram em apartamentos estão usando o serviço por ser um lugar menor que parque de cachorros e não ter tantos animais. Para divulgar a ideia, foi criado o aplicativo chamado Sniff Spot, que funciona em todo o país. Basta entrar, se inscrever e procurar qual é o quintal mais próximo da sua casa para alugar. Quem quiser divulgar o serviço usa o mesmo aplicativo, mas coloca fotos do espaço, valor e endereço. Tem proprietários que já estão tirando até $2.000 por mês. A única exigência é que o animal esteja vacinado. No próximo bloco, você vai ver que a NASA vai lançar uma missão para desviar a trajetória de um asteroide no espaço. É a primeira vez na história que a agência espacial vai testar essa façanha. Para realizar esse projeto aí, eles se inspiraram nos filmes de Hollywood. E a gente te mostra também que o Centro de Furacões alertou que uma nova e potente formação apareceu no Caribe e deve virar furacão de categoria 3. Na rota está a Flórida. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e olha só essa história. 2 grupos de funcionários ganharam o título de exemplares aqui nos Estados Unidos por causa da dedicação deles no trabalho. E olha que eles levam muito a sério a função, viu? Só param quando o serviço está completo. Sabe quem são esses funcionários? Dá só uma olhada.
O primeiro grupo exemplar são os ursos. O trabalho deles é testar as latas de lixo que usamos em casa. São colocados nos recipientes todo tipo de comida que os ursos gostam, como mel, carne e outras guloseimas. O lixo é fechado com um cadeado e deixado para os animais. Esses gigantes usam tudo o que podem: as unhas, dentes e até táticas de CPR. Eles usam o peso para tentar romper a lata. O material precisa resistir por pelo menos 1 hora para ser aprovado. Mas nem todos conseguem. Muitos latões são rasgados como uma folha de papel. Com o serviço feito, hora de relaxar e comer. O segundo grupo de funcionários americanos exemplares são as cabras. Todo ano no verão, elas são chamadas para limpar a vegetação que cresce em torno do Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago. Elas não faltam ao trabalho, exercem a função com dedicação e sem nenhuma reclamação. Às vezes, até teimam que querem mais serviço. Este é o 9º ano que essas trabalhadoras ficam felizes com a oportunidade. Mudando de assunto, na próxima segunda, a NASA vai lançar uma missão digna de filme de Hollywood. E olha que foi justamente no cinema que a Agência Espacial Americana se inspirou para realizar essa façanha. Sabe qual é? Desviar a rota de um asteroide com uma nave espacial. Quem explica tudo para a gente é a Carla Marinho. Nesta segunda-feira, a NASA vai transmitir a primeira missão de defesa planetária que investiga e demonstra um método para desviar a trajetória de um asteroide no espaço. Mas não precisa entrar em pânico. Os cientistas garantem que este é apenas um treinamento e que não existe ameaça real ao nosso planeta, pelo menos pelos próximos 100 anos. O teste de redirecionamento duplo de asteroides, que ficou conhecido pela sigla DART, é uma nave espacial na forma de caixa com cerca de 2 vezes o tamanho de uma máquina de lavar e carrega 2 painéis solares na lateral. A nave foi lançada a bordo do foguete SpaceX Falcon 9 na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, em 24 de novembro de 2021. Cerca de 9 meses depois, distante 11 milhões de milhas da Terra, o DART atingirá o asteroide nesta segunda-feira. A rocha espacial de 160 metros de diâmetro, que pertence ao aglomerado de pedras espaciais chamadas de Dynamo, é considerado o alvo perfeito para a colisão com a nave. Se o impacto mudar a velocidade e a rota do asteroide, o sucesso da missão pode abrir caminho para um novo sistema de defesa planetária que possa desviar rochas espaciais antes mesmo do impacto. A NASA vai avaliar o sucesso da missão por meio de uma sonda que coletará imagens da colisão. Desde 2019, a NASA contabilizou mais de 19 mil asteroides perto da Terra. Uma média de 30 novas descobertas são adicionadas a cada semana. Impressionante essa façanha aí da NASA, né? Olha, não esquece, vai transmitir ao vivo na internet, no site da NASA. A gente também vai acompanhar. Bom, vamos ver como é que vai estar a previsão do tempo amanhã, então, o clima para todo o país? Olha, Boston, sol forte, máxima de 68, Nova York e Washington, aí Nova York tempo encoberto, Washington sol, máxima de 73, na Flórida tempo encoberto em Orlando e em Miami, máxima de 88, máxima mínima de 74 graus. Dallas e Houston sol forte, máxima de 97, mínima de 74 graus. Vamos dar uma olhada agora em Seattle, Washington, olha, mínima aí de 54, máxima de 69, sol forte também. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 58, Los Angeles, sol forte, máxima de 91 e Las Vegas, sol forte também, máxima de 97, mínima de 74. E olha, tem um alerta do Centro Nacional de Furacões, uma depressão tropical potente se formou nas últimas 24 horas no Caribe, deve ganhar força e virar um furacão de categoria 3 no final de semana. A Flórida é uma das prováveis rotas. A depressão Nine, como está sendo chamada, está agora a 615 milhas do sudeste da Jamaica. Deve ganhar força e virar uma tempestade tropical. Vai receber o nome de Hermine ou Ian. No final de semana, deve virar um furacão. Na segunda, deve atingir a Cuba como categoria 2, com ventos de 170 km por hora. Depois, vai entrar nas águas quentes do Caribe, se intensificar e virar um furacão de categoria 3. A Flórida está entre as rotas
rotas previstas pelo Centro Nacional de Furacões. Se a previsão se confirmar, o furacão pode tocar o solo na Flórida na quarta. Essa pode ser a pior tempestade a atingir o sul dos Estados Unidos desde 2018. Já a Fiona se transformou num furacão de categoria 4 e segue rumo ao nordeste do Canadá, no Atlântico. Deve chegar agora à noite com muita chuva e ventania de 200 km por hora. A população costeira da região já recebeu alertas de retirada. O mau tempo deve provocar ondas gigantes e inundações. A tempestade está sendo chamada de histórica, já que é raro furacões atingirem a região. A última tempestade foi Juan, em 2003, que provocou mortes e estragos na Nova Escócia e Ilha Príncipe Eduardo. Bom, fica aí o alerta, então. Vamos acompanhar as notícias do Centro Nacional de Furacões para saber a rota exata que esse furacão vai estar seguindo. Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês, então, segunda-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com o segundo episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite.